Olho de Horus. Sétima parte. Dendera, o amanhecer da astronomia. A cultura egípcia foi formada em torno de uma série de templos religiosos construídos em locais especialmente escolhidos ao longo do Nilo. Para os sacerdotes egípcios, qualquer forma no universo que cresça exteriormente necessita de um receptor que permita seu desenvolvimento no tempo. Os templos foram os tais receptáculos que permitiram o desenvolvimento de sua civilização. Cada templo expressou uma tomada de consciência diferente sobre o universo. Seu objetivo era transmitir à sua sociedade os diversos princípios fundamentais, as verdades distintas. Isto permitiu que cada templo atuasse como um órgão distinto no país, com funções diversificadas, dedicado a ensinar e explorar um tema religioso diferente. Assim eram vistas as casas de Deus. Durante milhares de anos, as fronteiras do reino dos faraós no Egito, discípulos da sabedoria dos sacerdotes do Olho de Horus, foram respeitadas por todos os impérios asiáticos. Nunca quiseram ampliá-las e em seu interior existia um lugar de paz se comparado à anarquia universal. O declínio começou com o desaparecimento de seus mais altos sacerdotes, após Moisés, o último de seus grandes iniciados, ter atravessado o Mar Vermelho, e terminou com o caos, a destruição de seus templos e o extermínio realizado pelo persa Cambyses II. Após a morte de Ciro, o maior governante da Ásia, e que manteve uma relação de paz e respeito com o Egito, seu filho Cambyses II assumiu o poder para comandar o exército mais poderoso da época. Era um déspota cruel e brutal, que odiava a sabedoria, a estabilidade e o poder dos faraós. Obcecado por provar que seus deuses eram os mais poderosos, invadiu o Egito em 525 a.C. Assassinou Psamético III, o último faraó nascido legitimamente nestas terras, e a maioria dos sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus. Arrasou os templos e queimou os papiros que continham toda a sabedoria armazenada por várias gerações. O conhecimento se converteu em escuridão, e a antiga sabedoria egípcia desapareceu junto com seus altos sacerdotes. Cambyses II estabeleceu uma cruel servidão que duraria 200 anos, até a chegada de Alexandre o Grande em 322 a.C., recebido como salvador pelos egípcios. Alexandre ordenou a reconstrução de seus templos e, após sua morte, Ptolomeu I, um de seus generais, deu início às dinastias ptolemaicas que viriam reinar por quase 300 anos. O templo dedicado a Hathor, que já existia em Dendera desde 5400 a.C., foi reconstruído pelos reis macedônios como um método piedoso para legitimar o seu poder. Hieroglifos encontrados em uma de suas galerias subterrâneas afirmam que o templo foi reconstruído seguindo fielmente os planos e desenhos originais feitos pelo sábio Imhotep. O complexo religioso de Dendera está localizado a 26 graus norte de latitude. Dali partia um caminho antigo que leva ao Mar Vermelho. Posteriormente, Tebas seria construída um pouco mais ao sul.
Nos primórdios de sua civilização, na noite estrelada de um solstício de verão, num terreno sobre o Nilo, cuidadosamente escolhido por sua relação com as estrelas, realizou-se uma cerimônia chamada Putser. O faraó do Egito e o sumo sacerdote da escola de mistérios do Olho de Horus, rodeados por toda a população, avistaram um grupo de estrelas sobre o polo norte do planeta. Eles a chamaram Constelação de Tuaret, e seu símbolo foi uma hipopótama vermelha. Em nosso tempo, chamamos esse grupo de estrelas de Dracones, e seu símbolo é uma serpente-dragão. A mais brilhante de todas era a Alfa Draconis, a estrela que nessa época se localizava exatamente sobre o eixo de giro do planeta e que 4.320 anos depois foi substituída por Polaris, a que atualmente guia nossos navegantes. O avanço do sistema solar em seu giro ao redor do centro da galáxia determina que durante esse ciclo de 25.920 anos, 6 estrelas diferentes brilhem sobre o polo. A estrela sobre o polo representava a força materna fundamental, geradora da substância que permitiu o desenvolvimento da vida no universo, o princípio feminino que foi chamado de Hathor e a quem foi dedicado esse templo. O faraó e o sumo sacerdote estenderam uma corda entre duas estacas, orientando-a exatamente para Alfa Draconis. A sacerdotisa do templo pregou as estacas com um martelo de ouro, definindo assim o eixo do templo, a coluna vertebral que daria organização a seus santuários. Colocaram as pedras dos 4 cantos que determinaram os limites do muro protetor do complexo, uma muralha elevada que mantinha afastado o inimigo da vida, o qual desejava perpetuar-se. Colocaram sua porta principal voltada para o norte, a última de uma série de pórticos que vinham do Sancta Sanctorum do Templo de Hathor e demarcavam o segmento do céu por onde Alfa Draconis aparecia, facilitando a sua localização à noite para registrar sistematicamente seus movimentos. Nessa mesma noite, olhando na direção leste, encontraram também outra estrela a 90 graus da anterior, a que chamaram de Sírio, e que era o símbolo de Ísis no céu. Assim, localizaram o eixo de um segundo templo que determinou a segunda porta do complexo. A porta do templo de Ísis demarcava o setor do céu por onde ascendia a estrela Sírio e onde aparecia o sol em 21 de junho, dia do solstício de verão. O templo cresceu em seu interior, enquanto os sacerdotes registravam os movimentos das estrelas e estudavam os processos impulsionados pela sua energia, inscrevendo em seus muros as conclusões a que chegaram sobre esse tema sagrado. Sírio, o símbolo de Ísis, era chamada de estrela-cachorro, pois seguia a constelação de Órion, personificação de Osíris no céu. Após estar escondida no horizonte por 120 dias, marcava com sua aparição o momento das cheias do Nilo. Então permanecia visível durante 40 dias, o mesmo tempo que duravam as inundações. Esta correlação fez com que Sírio se tornasse muito importante para a vida do país, que dividia o ano em 3 estações, chamadas de tétrames, que eram determinadas pelas enchentes do Nilo. As festividades do ano começavam com a cheia do Nilo, e Sírio marcava com sua reaparição no céu esta importante data. Quando a estrela desaparecia, o rio recuperava seus níveis normais. O calendário e a sincronização da vida egípcia com o sol e as estrelas era tão importante que o faraó do Egito, ao assumir suas funções, deveria jurar que nunca alteraria as datas do calendário.
No entanto, o dia em que Sírio reaparecia no céu dependia da latitude do templo onde era esperada, pois na Elefantine do Sul se via a estrela 7 dias antes do que na Bubastes do Norte. Por esta razão, os sacerdotes também usavam o sol como relógio para determinar a duração do ano, pois o solstício de verão coincidia com a reaparição de Sírio. Em Dendera, frente ao horizonte do templo de Ísis, primeiro Sírio ascendia no céu e depois o sol aparecia. Ao amanhecer do dia do solstício de verão, Sírio e o Sol marcavam em um relógio cósmico o início do Ano Novo Egípcio. Em uma cerimônia no terraço deste templo, era acendido o fogo novo para todo o país. Para entrar em Dendera, é necessário atravessar uma série de construções erguidas pelos romanos durante os reinados dos imperadores Trajano e Domiciano. Uma série de quiosques de cada lado demarcam o pórtico norte, embutido nos muros que protegiam o lugar. Ao atravessar-se o pórtico, aparece ao fundo, com seu eixo principal orientado para o norte, a fachada com as 6 colunas atóricas do imponente templo principal, dedicado ao estudo das estrelas. Muito perto da entrada do complexo, encontra-se uma capela dedicada ao nascimento de Horus, construída pelos romanos durante o reinado do imperador Augusto. Aqui era celebrado o momento da iluminação, quando Ísis dava à luz, simbolicamente, o filho de Osíris. Em seus muros estão talhadas as cenas de amor de Ísis e Osíris, o nascimento e a apresentação do menino e a cena deste na roda da olaria, quando Deus lhe dá sua forma material. Sobre o capitel de suas colunas está representado o deus Bes, protetor das grávidas e que favorece ao nascimento das crianças. Ao sul desta capela, encontram-se as ruínas de uma basílica cristã construída no século V depois de Cristo, época em que os rostos dos personagens sagrados foram cuidadosamente destruídos nos muros dos templos. Mais próximo ao templo principal surgem as ruínas de um sanatório, onde se internavam os doentes que vinham ao templo de Hathor em busca de cura. Os sacerdotes do templo usavam seus conhecimentos de medicina para ajudar ao povo no plano material. Hathor, a força feminina multiplicadora da vida, era reverenciada como uma figura compassiva. O povo percorria grandes distâncias para orar em seu templo, banhar-se em suas piscinas sagradas e receber os remédios e cuidados de que necessitavam. O complexo de Dendera podia abrigar milhares de pessoas, e no interior de seus muros existia outra série de construções que reunia padarias, cervejarias, cozinhas, armazéns, silos, as dependências dos sacerdotes e iniciados, em centenas de abóbadas como esta localizada em Tebas. Ao redor de seus muros externos, o povo construiu suas casas. Daí surgiu um polo de desenvolvimento sob o cuidado dos guardiães do conhecimento, os sacerdotes do olho de Horus. O desenho da fachada do templo de Hathor é diferente do templo egípcio tradicional, pois suas colunas frontais estão unidas até meia altura por muros extremamente decorados. Seu acesso se faz através das 18 colunas do Salão da Vida, que sustentam um elevadíssimo céu raso, totalmente talhado com informações sobre os astros e seus movimentos, sendo a abóbada deste céu sustentada simbolicamente pelas colunas de Hathor.
Cada coluna tem a forma de um sistro, um instrumento sagrado que faz vibrar uma série de discos de metal utilizado pelas sacerdotisas de Hathor, padroeira da dança e da música, para produzir uma vibração que adormece a consciência. No alto, o capitel está formado por 4 rostos de Hathor talhados, cada um olhando a um ponto cardial, simbolizando que sua força pode ser sentida em todas as partes do mundo. Seus olhos de serpente e suas orelhas de vaca, símbolo da maternidade e da nutrição, formam uma imagem quase extraterrestre, associada em inúmeras lendas ao planeta Vênus. O templo foi encontrado em excelente estado pelas tropas de Napoleão, por ter ficado sepultado sob a areia por milhares de anos. Converteu-se em refúgio para as tribos nômades que, com suas fogueiras, defumaram as cores do belo céu raso. No céu raso deste grande salão, os últimos sacerdotes de Dendera talharam as tábuas astronômicas que ainda conservavam, produzidas por várias gerações de sacerdotes, de forma a impedir que este conhecimento desaparecesse para sempre. Todas as constelações que formam os signos do zodíaco aparecem representadas em suas barcas simbólicas, com imagens do Nut, o símbolo dos céus, que devorava o sol todas as noites para que renascesse ao amanhecer. Os sacerdotes decidiram transcrever nos muros destes templos alguns papiros importantes, como os registros astronômicos que foram salvos da destruição de Cambyses, com o intuito de preservá-los para as gerações futuras. Neste salão, chamado de A Casa da Vida, os escribas trabalhavam nos papiros sagrados, nos tratados teológicos, nas orações dos rituais, nas tabelas de registros astronômicos. A arte, a teologia, a magia, a astronomia e a medicina foram ensinadas aos discípulos da Escola de Mistérios neste grande salão. Aqui foi registrada a mudança regular e sistemática das constelações circumpolares para acompanhar a precessão dos equinócios. Atravessando o altíssimo salão, chega-se ao Salão das Aparições, uma câmara mais baixa sustentada por 6 colunas, de onde surgia da penumbra de seu santuário a brilhante estátua dourada da deusa Hathor, ao sair para as cerimônias religiosas e procissões. Na sua parte superior, encontram-se as capelas dedicadas a Osíris, o símbolo do processo de aperfeiçoamento vivido por todo ser humano através da reencarnação, para transmutar em muitas vidas sua animalidade original e se converter em um super-homem. Uma das capelas tem o famoso zodíaco de Dendera, que ilustra como ocorre este processo enquanto o sistema solar dá um giro ao redor da galáxia, e a outra ilustra o mito de Osíris. Em torno deste salão se encontram os 6 salões dos rituais diários. O primeiro guardava os objetos dedicados ao culto. O Salão da Purificação, que tem uma porta que conduz ao lago sagrado, era utilizado ao amanhecer em seus rituais de limpeza. Os templos tinham um lago sagrado, escavado até chegar-se ao nível do lençol de água da região, forrado de pedra e com uma série de escadas que permitiam aos sacerdotes entrar na água para purificar-se antes do início de seu serviço no templo. No salão seguinte, organizavam-se os ofícios. Conduzia ao corredor de acesso à escada de caracol que chega ao terraço do templo, utilizada às noites no registro da abóbada celeste. Do lado esquerdo, o salão do fundo comunicava-se com o exterior